Olá a todos, no vídeo de hoje estou muito entusiasmada porque quero vir falar-vos de um livro que realmente marcou muito, mas mesmo muito, o primeiro semestre deste ano e acredito que também vá marcar o ano e que vai marcar também a minha vida e que seja um livro que eu realmente quero visitar mais do que uma vez porque deu-me mesmo a sensação de que há livros que permanecem connosco. Mesmo tendo alguns ingredientes que não nos agradam tanto, são livros que ficam pelo conforto que nos dão, pela mensagem que nos transmite. Então eu decidi que hoje era o dia ideal para falarmos sobre ele, até porque eu tenho-me lembrado muito dele. E de que é que eu estou a falar? Estou a falar do livro A Lista de Leitura, de Sarah Nisha Adams. Eu recebi este livro, se não estou em erro, no Natal. Foi o meu namorado que me ofereceu. E quando eu vi este livro, eu fiquei muito surpreendida, porque eu não me lembrava de lhe ter pedido. Normalmente nós vamos às compras juntos e assim, e eu vou vendo os livros, vou-lhe dizendo, olha, eu gostava de ler este e este, e ele vai registando e assim em épocas festivas não tenho a preocupação de saber o que é que me vai dar, porque ele já tem lá a lista, é só escolher alguns da lista ou o que ele quiser e pronto, e é mais fácil. E então, curiosamente, eu não me lembrava de lhe ter falado neste livro, então quando o vi eu perguntei, olha, mas porquê é que tu me deste este? Ele, tu tinhas comentado que tinhas gostado. Eu, ok, não me lembrava. Ah, e pronto, e fiquei de género, ok, se calhar eu disse que o queria porque a capa é bonita e ele comprou e se calhar nem vou gostar muito. E talvez por ter ido para a leitura com uma expectativa muito baixa, talvez tenha ajudado a ter gostado tanto e a ter avaliado com 5 estrelas e ainda hoje ser o dia em que me lembro dele. E portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a história de uma adolescente que se chama Alicia. Ela está a trabalhar numa biblioteca durante o verão. Obrigada, porque pronto, tem que trabalhar. O contexto familiar dela não é muito positivo. Ela tem um irmão que é mais velho e trabalha muito, deixou a ideia de estudar para conseguir manter a família e ela também vive com a mãe que não nos é dito ao certo o que é que a mãe tem, mas derivado ao divórcio ela teve um desgosto muito grande e pronto, meio que dá a entender que ela está numa depressão ou que tem algum transtorno ou assim, mas a nível mental a mãe dela não está bem. E então o contexto familiar da Alicia é muito pautado por esta sombra que acaba por ser o humor e a vontade de viver da própria mãe. Então a Alicia está a trabalhar lá na biblioteca e contrariada, não se revê nada daquilo e um certo dia recebe um senhor que se chama Makesh, desculpem se não for assim que se pronuncia, mas este senhor já tem alguma idade e o que acontece é que ele vai devolver àquela biblioteca uns livros que a sua falecida esposa tinha requisitado, mas não tinha tido tempo de ir entregar. Então ele um certo dia está em casa, angustiado, está a viver de forma muito intensa o luto da esposa e encontra os livros, ela era uma leitora voraz e encontra uns livros que ela tinha da biblioteca. E ele até decide ler fica apaixonado por aquilo. E além de ficar apaixonado pela leitura, ele sente-se muito mais próximo da esposa. E então ele depois decide sair da zona de conforto dele, ir à biblioteca entregar os livros e dá de caras com a Alice e pergunta-lhe se ela tem mais alguma recomendação para lhe fazer. E ela, estando naquela mentalidade de não quero estar aqui, acaba por ser um bocadinho rude com ele e ele acaba por sair desesperado e chateado lá da biblioteca e enfim. Quando ele vai embora, ela percebe que no meio do livro tinha um pequeno papel que tinha uma lista de livros e diz assim, o papel dizia só para o caso de precisares e tinha títulos. E quais eram os títulos? Mataram o que tu via, Rebeca, O Menino de Cabul, A Vida de Pi, Orgulho e Preconceito, Mulherzinhas, Beloved e Um Bom Partido. E então ela vê aquele papel e ainda o tenta chamar para lhe entregar o papel, né, que achou que poderia ser dele, mas ele já não ouve. E depois ela fica
a matutar um bocadinho na atitude que teve. Portanto, ela acha que não teve a atitude certa, sente-se culpada, sente-se mal por não ter respondido da forma mais adequada e fica a pensar que talvez seja uma boa ideia para ela ler o primeiro título da lista de forma com o objetivo principal depois de recomendar a este idoso muito fofo. E portanto ela vai ler o livro. E o facto dela ler o livro faz com que ela própria descubra um novo mundo. Ela nunca esperou que conseguisse entrar tanto na história, nunca esperou que o livro conseguisse conversar tanto com ela. E portanto isto acaba por ser o projeto de vida dela. Ela começa a ler os livros da lista sempre com a intenção de recomendar ao Makesh. E é isso que acontece. Portanto, depois nós o que assistimos é esta ligação e esta relação que eles vão tendo um com o outro a partir dos livros. E é muito interessante porque eram duas pessoas que em nada tinham a ver uma com a outra, mas que de forma natural, de forma fluida e até um pouco, inicialmente de forma tímida, vão construindo uma amizade que é muito, 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 muito bonita mesmo. E em paralelo nós conseguimos ver o impacto que estes livros têm na vida destas duas pessoas, que estão a passar momentos muito complicados nas suas vidas pessoais. Portanto, temos uma Alicia que vive muito a doença da mãe e a condição da mãe, sente-se também muito responsável pela mãe e sente-se muito culpada por colocar tanto peso na vida do irmão. Ao mesmo tempo, vemos a forma como ela lida com a separação dos pais e, portanto, ela encontra nos livros um sítio seguro. Em simultâneo, Makesh também consegue não só viver de uma forma mais positiva o luto, como também consegue voltar a viver. Ou seja, ele consegue reconstruir-se sem a presença da esposa, porque nós vamos ver que eles tinham um amor estupendo, eles davam-se imensamente bem. E chega um certo ponto em que o Makesh já dependia muito da sua esposa, porque ela era mais ativa, era mais enérgica e fazia acontecer tudo, era muito mais lúcida, também porque lia muito e conseguia basicamente manter a estrutura familiar toda, como até, se nós formos a ver, é muito comum vermos nas famílias. As mulheres normalmente têm um papel, e quando eu digo normalmente, não quer dizer que seja uma regra sem exceções, mas normalmente têm assim o poder as matriarcas têm assim o poder de conseguir manter a família e as relações e manter sempre o equilíbrio. E portanto, a esposa ao falecer, ele sente que tudo se desmorona e também passou tanto tempo da sua vida com esta pessoa que agora não sabe quem é sem esta pessoa presente. E portanto, os livros também permitem descobrir-se a si próprio e viver de facto. Fazer coisas diferentes, fazer coisas novas, sair da zona de conforto, posicionar-se também na família, nas suas vontades, porque depois nós também vemos que as filhas acabam por querer ser a mãe dele e então às vezes tornam-se chatas e não, por terem demasiada preocupação, não conseguem dar-lhe opção de escolha daquilo que ele realmente quer viver. E é espetacular. E depois, em simultâneo, nós temos assim um pequeno mistério que é de onde é que esta lista de leitura surge. Não sabemos, e depois vamos ver que esta lista de leitura estava no meio do livro que o Makesh foi entregar à biblioteca, mas depois vamos descobrindo que essa própria lista de leitura também foi aparecendo a outras pessoas que apareceram na biblioteca. Portanto, o livro é dividido em partes, cada parte corresponde a um livro da lista e, portanto, vamos ver também de que forma é que esses livros foram impactar outras pessoas. E, portanto, o conceito é absolutamente extraordinário. A mim, o que é que realmente me trouxe? Olhem, trouxe-me conforto, porque foi uma leitura leve, mas que ao mesmo tempo me deu assim um brilho nos olhos e um cantinho no coração de como os livros podem ser tão revolucionários. E esta ideia de que os livros podem ser refúgio sempre esteve presente na minha vida. Eu tive imensas dificuldades em aprender a ler e depois eu incuti a mim própria o hábito de leitura desde muito nova, porque eu tinha muito medo de me esquecer de saber ler. E então vivia tão traumatizada com isso
que a única coisa que eu queria inicialmente ao ler era não me esquecer de saber ler, não queria esquecer a minha aprendizagem. E depois isso acabou por se tornar, a transformar em outra coisa, portanto acabei por ver nos livros, talvez inicialmente, uma forma de me entreter, depois, em mais adolescente, uma forma de me refugiar da realidade que me rodeava e se calhar agora, mais recentemente, vejo nos livros uma forma de compreender a vida e de aceitar o que me rodeia. Eu sinto que atualmente eu encontro nos livros esta sabedoria, não é? Eu consigo tirar conclusões a partir das leituras que talvez na minha vida prática fosse mais difícil. Ou então consigo compreender melhor a minha vida prática devido às reflexões que eu tiro dos livros. E, portanto, pronto. Tenho um canal sobre livros, é obviamente que a literatura, não é, tem um impacto muito grande na minha vida, mas este livro realmente fez-me perceber o porquê, ou relembrou-me o porquê de eu gostar tanto de ler e dos livros serem tão importantes e que os livros têm muito impacto. Há muito aquela discussão nas academias e tudo mais de para que é que serve a literatura. Inclusive há um pequeno livro que é fantástico do Antoine de Compagnon, não sei se é assim que se diz, é um autor francês, eu estudei esse livro, e nesse livro o autor discute o porquê da literatura ser importante e será que tem utilidade ou não. E ele vai apresentando vários argumentos que realmente comprovam que a literatura é importante. E eu acho que de uma forma mais leve, mais corriqueira, este livro mostra-nos também isso, não é? Que é importante que nós não vamos mudar a nossa vida por lermos. E não significa que ao lermos, não é por nós lermos que somos imediatamente boas pessoas. Não se trata disso. Mas o que é certo é que a literatura e a leitura trazem-nos coisas que é muito difícil nós encontrarmos em outras atividades. Portanto, os livros e a literatura por si só não mudam o mundo, nem nos mudam a nós, mas podem influenciar de uma forma muito impactante e especial as nossas vidas e a forma como nós vemos o mundo. E, portanto, este livro trouxe-me isto tudo. E eu adorei absolutamente tudo. Aliás, não posso dizer que adorei absolutamente tudo. Há aqui um pequeno detalhe, um acontecimento que surge no final do livro que não me agradou tanto. E isto porquê? Porque não foi o acontecimento em si que me chateou, mas as consequências. Conhecendo as personagens e conhecendo os ambientes, eu acreditava que aquele acontecimento teria umas consequências mais drásticas e trágicas na vida das personagens. E não teve. Agora, que já passou algum tempo, eu percebo que talvez seja pelo impacto dos livros, não é? O facto das personagens se terem amadurecido um bocadinho faz com que tivessem olhado para aquele acontecimento de uma forma diferente daquilo que teriam olhado e da forma como teriam olhado se não lessem. Mas ao mesmo tempo, eu na altura em que li o livro fiquei com a percepção de que a autora quis inserir esse acontecimento, mas queria também acabar o livro e, portanto, tentou que não houvesse assim grandes consequências e não me pareceu assim muito realista nesse sentido. Mas agora, como tenho esta visão esta visão de que, pronto, se calhar o acontecimento não teve consequências tão drásticas, foi porque as personagens estavam mais amadurecidas. Pronto, agora veio-me este pensamento neste momento mesmo. E pronto, enfim, olhem, é um livro espetacular. É um livro muito bom se vocês querem, se vocês gostam de livros. E também é um livro muito, muito bom se vocês querem que alguém comece a ler. Eu acho que este é um livro muito ideal para jovens adolescentes, porque a Alicia também é uma jovem adolescente do mundo atual. É uma jovem adolescente que também não gosta de ler, que não se encaixa, quer no círculo de amigos, quer na sua própria casa. E, portanto, acho que é muito, muito fácil nós nos identificarmos, principalmente os adolescentes, identificarem-se com esta história e com esta protagonista. E depois é assim, também é um livro que cai bem para os adolescentes, mas também cai bem para os adultos, quer seja em qualquer em qualquer etapa, faixa etária que estejam. Desculpem, eu agora gaguejei um bocadinho.
mas acho que é um livro que funciona muito bem para adolescentes, mas funciona também para qualquer adulto, em qualquer faixa etária. Era isto que eu realmente queria dizer. Isto porque temos uma Cash que também já está numa fase avançada, mas ainda assim consegue mostrar-nos, não é, que nunca é tarde para nós sermos melhores, nunca é tarde para nós nos posicionarmos, nunca é tarde para nós simplesmente vivermos a nossa vida, independentemente do sofrimento e da dor que nós tenhamos connosco. No caso dele era a ausência da esposa. E portanto, olhem, é um livro sobre a magia dos livros e é um livro que eu recomendo altamente. E depois, lá está, é um livro que fala sobre livros também. O facto de nós, aqui, os títulos que eles sugerem, os títulos que compõem esta lista de leitura, ajudam-nos também a compreendê-los um bocadinho, a ter outras perspectivas em relação a estes livros. Claro, se já os tivermos lido. Eu, no caso, quando li este livro, já tinha lido Mataram a Cotovia, O Menino de Cabul, Orgulho e Preconceito e Mulherzinhas. E depois de o ler, eu fui à procura outra vez destes títulos. Então, não reli o Mataram a Cotovia porque li o ano passado, então estava muito fresco, mas eu fui logo imediatamente buscar O Menino de Cabul e A Vida de Pi. E digo-vos que O Menino de Cabul, foi uma leitura, eu na altura tinha adorado quando o li, mas a reler trouxe-me, eu não sei explicar, eu adorei também aquele livro, adorei. O perdão, o reconhecimento, é um livro belíssimo. Pronto, fica outro vídeo para falar dele, mas dei 5 estrelas outra vez. Conversou ainda mais comigo e com a fase da vida em que eu estava. Adorei. Eu acho que até tinha uma percepção diferente do livro, mas adorei relê-lo. E depois fui atrás também da Vida de Pi, que foi um livro que inicialmente me cativou muito. No final, perdeu-me um bocadinho, mas depois ainda me conseguiu surpreender de certa forma. Portanto, não foi dos meus favoritos, dei 3 estrelas, mas foi uma leitura agradável e percebi muito bem o porquê de estar inserido nesta lista. É porque realmente faz-nos refletir e ir um bocadinho mais além da realidade prática, digamos assim. E depois fui atrás do Rebeca, que era um livro que estava na minha lista de livros a ler em 2026 e, como é lógico, eu adorei. Foi um livro que me cativou desde o início, que me deixou curiosa e, portanto, adorei todo aquele clima de suspense, mistério, assim, é quase como se fosse um livro mais psicológico, mais dark, e realmente gostei muito. Agora só me falta ver a adaptação cinematográfica. E enfim, o plano até ao final do ano é ler os outros títulos da lista. Ou reler, no caso, alguns. Mas alguns estou a fazer de propósito para deixar para o fim do ano, que acho que se encaixam melhor. E enfim, portanto, o facto de termos esta lista de leitura também faz com que nós olhemos para estes títulos de uma forma diferente. Se já os tivermos relido, como foi no meu caso, nós podemos aproveitar e ter outras interpretações dessas obras, e se não os tivermos lido, também nos pode abrir muita curiosidade, como foi o caso de A Vida de Pi. Eu não tinha a mínima curiosidade em ler esse livro, até porque nem sequer tinha a curiosidade em ver o filme. Mas depois, ao ler este livro e ao ver como o livro impactou estas personagens, eu senti mesmo um desejo muito forte de o ler e, portanto, fui em busca dele. Não foi assim uma leitura extraordinária, mas matou uma curiosidade e foi importante para mim o ter lido. E, portanto, olhem, está aqui a minha dica. É sem dúvida dos meus favoritos de 2026 e eu espero muito que vocês lhe deem uma oportunidade, porque conhecendo aqui o meu público como conheço, eu acho que vocês vão adorar. É realmente um livro que devia ser mais falado. Eu acho que foi em 2022 que ele ganhou o prémio do Goodreads, mas eu não acho que tenha sido muito badalado cá em Portugal. Mas se vocês o virem no supermercado, se o virem em segunda mão, por favor, leiam-no, vão adorar, vai ser espetacular. Olhem, para me despedir agora de vocês, vou-vos ler uma citação que me marcou particularmente e gostava de terminar este vídeo e que vocês ficassem com esta ideia. Isto tem a ver com um diálogo que o Makesh está a ter com a sua neta, que era muito próxima da avó e que também era muito incentivada por ela nesta questão da leitura. A
A menina diz assim para ele: eu sei. Não, desculpem. Isto a respeito da Mulherzinhas. A menina já tinha lido este livro, que fazia parte da lista, e a certo momento ela estava a ler outra vez o livro e uma queixa pergunta-lhe: Beta, não leste esse já? Priya anuiu com a cabeça. Eu sei, mas faz-me lembrar a Bá, que é a avó. Consigo ouvir a voz dela. Além disso, Dada, a Bá sempre me disse que às vezes, quando se gosta mesmo de um livro, é preciso lê-lo novamente, para revivermos aquilo de que gostávamos e descobrirmos o que podemos ter perdido. Os livros mudam sempre à medida que as pessoas que os lêem mudam também. Foi isso que a Bá disse. Enfim, estou emocionada, sabem porquê? Porque esta menina também era muito ligada à avó e sentia muita falta dela, então ela a partir dos livros também conseguiu, tal como a Maquesh, também conseguiu aproximar-se da avó de certa forma. E enfim, vamos ler este livro, vamos ler outros livros deste género e enfim, é isto que eu tenho para hoje e vemo-nos amanhã. Tchau!